Olá, boa noite. Começando mais uma conversa de missões. É um prazer estar aqui com vocês, esperando as pessoas entrarem, esperando a Vânia, que será a nossa convidada hoje. Hoje nós vamos falar sobre os surdos, sobre missões entre os surdos. A Licélia entrou. Acho que é a Silvana Ramos. Quanto tempo, Silvana? Um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Está chegando mais gente. É um prazer ter todos vocês para o Conversa de Missões, Missões entre os Surdos. Nossa convidada de hoje é a Vânia Simões, da IEC Bairro Fluminense. Ela faz um trabalho muito especial e vai aqui estar contando pra gente. Que bom que vocês já estão conosco. Então eu vou fechar e vou abrir de novo aqui no Face, porque do computador que ele demora a atualizar. Então, Elicélia, Silvana, já podem pensar em perguntas. Já temos 2 comentários, acho que é acenando, né? Isso mesmo. Esperando a Silvana. Acho que ainda não chegou. Silvana, ó, a Vânia, para falar com a gente. Então, os surdos também estão incluídos nos segmentos menos evangelizados do Brasil. São 8 segmentos e os surdos estão entre esses que são ainda não evangelizados. A gente vai falar um pouquinho das estatísticas, vamos explicar um pouquinho como é que se faz esse trabalho nas igrejas. E ela vai estar aqui conosco, a Vânia, para contar para a gente um pouco sobre isso tudo. Então, espero que todos venham, que ficam conectados para ouvir um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem abrir salas de vídeo para compartilhar esse assunto com seus amigos. Então, é uma forma também de contribuir aí com a evangelização dos surdos. E Alexandre também, prazer ver você passando por aqui. Saudade, Silvana. Não estou vendo a Vânia. Deixa eu dar mais uma olhada. Não. Ela ainda não chegou. Então, a gente vai falar hoje de missões entre os surdos. Eles são um segmento também que não é evangelizado. Lília Braga, é um prazer tê-la também com a gente. É um assunto muito importante. E a gente quer incentivar as igrejas congregacionais a trabalharem nessa área também. E a Vânia tem experiência sobre isso, ela faz esse trabalho na igreja local, tem estudado sobre esse assunto e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Prazer, Luciano Serenado, Johnny. Estamos aguardando a Vânia entrar. Deixa eu abrir meu WhatsApp para ver se ela está perdida. Vocês podem abrir salas de vídeo para compartilhar também esse vídeo com seus colegas. Johnny, você pode abrir uma sala de vídeo pelo DEM. E a gente quer incentivar as igrejas congregacionais a desenvolverem um trabalho com os surdos. Eles estão entre os segmentos menos evangelizados do Brasil. Boa noite, a Elisomar também é um prazer. A Vânia está um pouquinho aí atrasada, não está conseguindo encontrar. A gente testou mais cedo, mas na hora a gente fica nervoso e aí fica difícil.
Então, acho que todos que estão aqui me conhecem, né? Sou da Fluminense, sou professora de missões do Seminário Eclésia. Domingos, que bom! Aí fica difícil, sabe? Eu não sei Libras. Ah, olha aí, ó. Vânia chegou. Osvaldo, vou chamar ela para participar aqui, ó. Vânia já chegou. Já vamos conversar. Pastor Osvaldo, também é um prazer tê-lo aqui conosco. E ela recusou. Se enrolou. Vou chamar de novo. Adicionando. Falou que teve uma falha na conexão, Vânia, mas acho que agora nós vamos conseguir. O som melhorou, gente? Eu uso fone. Oi, Vânia. Ei, peraí que eu fui tentar virar o celular, ficou ruim. Pra que eu fui mexer? Caleb? Não, mas ó, pra gente tá bom. Mas ela tá virada, o meu celular. Desvira pra mim, filho, porque não dá pra fazer assim, não. Olha, pra gente tá bom. Pronto, agora melhorou, né? E agora pra mim você tá de lado. E agora deitou pra mim. É, tava direito, Vânia. Ai, é porque Gente, Fábio veio aqui, mandou eu vou sair e entrar, peraí. Tá bom. Oi, Maria do Carmo. Gente, vai acontecer a mesma coisa, Carminha. Gente, quem estava aqui na semana passada, aconteceu a mesma coisa com a Carminha. Ela não conseguia botar em pé. Foi difícil. Mas a Vânia vai conseguir. Vamos. Tô torcendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la novamente. Gente, a gente tenta, a gente treina, mas eu não sei o que acontece. Como é que ela vai tentar entrar de novo? Então, gente, hoje, missões entre os surdos. Vai ser muito interessante, porque ela trabalha com isso. O melhor são os ajustes, né, Domingo? É sempre assim, né? Pelo menos parou de piscar. Não, o pior foi... Ó, gente, eu vou contar pra vocês. Tem pouca gente, eu posso contar depois, né? Um monte de gente vai ver. Na semana passada, eu tomei um banho. Derrubei o copo de água em cima de mim. Já enviou de novo a Vânia. Vamos lá. Foi muito louco na semana passada. Ó, ela vai entrar. E ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho. Eu vou contar para vocês. Gente, agora tá bom, Silvinha? Tá ótimo. Ai, menina, tava direitinho. Aí Fábio teve aqui, não, tem que fazer deitado. Ai, pra que eu mexi? Pior que ele saiu, né? Mas tá bom agora, né? Então, eu tentei fazer deitado, não deu certo. Depois é só puxar, né? Dá certo, Fábio só faz deitado. É porque você tem que deitar ele antes, mas eu acho que como o meu tá deitado e o seu em pé, não sei, acho que não deu certo. Mas assim tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, tô escutando bem, tá tudo bem. Então, Vânia, então a gente vai começar, você já pode se apresentar, né? A gente vai falar sobre missões entre os surdos. Sim. Você pode dar aí boa noite ao pessoal, agradecer a participação, a gente já tem algumas pessoas conosco. Já me apresentei e agora você faz uma apresentação. Depois a gente vai aí para o tempo de perguntas. O pessoal já pode começar a se organizar para perguntar. Tá. Então, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Sou Vânia, casada com o pastor Fábio Simões. Trabalho com a Libras já tem uns 15 anos. E a gente está aqui, a gente está há 13 anos aqui em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, onde ele pastoreia a igreja congregacional do bairro Fluminense. Isso. Então, essa apresentação. Falou da sua formação? Então, eu sou pedagoga, tenho especialização em orientação educacional, sou psicopedagoga e sou psicanalista. E atuo como orientadora educacional
em Cabo Frio, e numa escola também evangélica aqui. E já fui também professora no Seminário Teológico de Pedagogia Cristã, lá de Nilópolis, né? Porque a gente era de Nilópolis, nós éramos de Nilópolis. Entendi. Então é isso. Muito O legal. Libras, muito legal. na verdade, entrou na minha vida. Eu tenho Libras. O primeiro curso de Libras eu fiz em 2004, 2005, por aí. Foi junto com a minha especialização de psicopedagogia, depois eu conto a história, foi que eu fiz o curso de Libras. Então é desde aí que a Libras entrou na nossa história. Ai, muito legal. Muito bom conhecer um pouquinho da sua formação, conhecer um pouquinho de você, né? Que tem tantos anos que a gente se encontra rápido aí em alguns momentos, né? Para quem não sabe, a Vânia foi também lá da Fluminense, ela vai contar também todos os lugares aí que ela passou. Mas Vânia aí como esposa de pastor, sempre contribuindo com o ministério dela. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente entrar aí nessa questão ministerial, né? E eu vi aqui, foi muito interessante, a Valdeci Santos no site, né, no blog dela, falando sobre o conceito bíblico de auxiliadora, né, que é aquela que complementa o seu marido. E, na verdade, essa função, né, está nas Escrituras, primeiramente, para descrever a função da mulher, criada por Deus e apresentada ao homem, lá em Gênesis 2:18. E ela significa que é uma companhia indispensável, né? Então, assim como o Senhor é revelado nas Escrituras como aquele que ajuda, é a mesma palavra, né? Essa ajuda, auxilia, né? Que Deus faz isso conosco, nos auxilia, quem nele espera. A mulher reflete os atributos divinos no auxílio prestado ao seu marido, e nessa função ela glorifica o Criador. Então, achei isso bem interessante. Aleluia. Né? E realmente a gente sabe, né? Quem tem a Vânia aí na igreja sabe que ela está sempre auxiliando. Eu tenho acompanhado algumas lives do pastor Fábio e ela está sempre ali do lado dele. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho, Vânia, sobre isso. Sim. Sim. O pastor Fábio já é pastor há bastante tempo, então quais foram os lugares que vocês passaram? Fala um pouquinho do seu chamado. Como é que foi essa questão do pastor Fábio ser pastor, de você ser esposa de um pastor, de vocês irem para campos missionários? Como é que foi esse processo aí na sua vida? Então, quando eu comecei a namorar Fábio, eu tinha 18 anos e ele tinha 20. E eu praticamente cresci na igreja, apesar dos meus pais não serem crentes, eu não sou de uma família evangélica, mas eu cresci na igreja porque eu fui numa IBF e eu me apaixonei por Jesus, e ali eu cresci na igreja. Então eu já era da igreja e Fábio era recém-convertido, quando eu comecei a namorar ele tinha mais ou menos 1 ano de convertido, e ele entrou ali para a igreja. E daí no mesmo ano que a gente começou a namorar, que foi em 89, ele entrou para o seminário. E aí eu falei assim, nossa, mas você vai entrar para o seminário? Ele, não, eu vou entrar para aprender mais. Ele realmente, quando ele se converteu, o Fábio era um jovem que ele tinha... ele se converteu e a chama do primeiro amor era muito viva na vida dele, sabe? Então ele sentia a necessidade de conhecer, de saber. Parece que ele queria todo o tempo que ele havia perdido, porque ele se converteu quando já mais velho, né? E aí ele entrou para o seminário. E aí, daí nós já estávamos namorando, 89, e aí no segundo ano de seminário dele, ele descobriu que, ele falou, Vânia, meu chamado é missionário, é pastoral mesmo. E ele era da Marinha na época. E ele largou a Marinha, largou tudo, porque ele disse que Deus tinha chamado ele por um propósito. E nessa altura eu também já fazia faculdade, porque eu entrei na faculdade com 18 anos, né? Então, quando eu comecei a namorar Fábio, na verdade, eu tinha 1 ano que eu fazia faculdade e ele entrou para o seminário. Eu entrei na faculdade em 88, ele entrou para o seminário em 89.
Foi quando eu comecei a namorar. E aí eu terminei a faculdade, e aí no ano que eu terminei a faculdade nós ficamos noivos. E aí até então sabia que o chamado dele era pastoral. E aí foi no ano de 89 eu já tinha sido chamada para o meu primeiro concurso público, eu já estava trabalhando, tudo. E aí ele foi quando ele também deixou a Marinha, disse que o chamado dele era pastoral. E quando foi em 93, abril de 93, a gente casou. A gente foi chamado para ir lá para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Gente, vocês imaginem Campo Grande há 27 anos atrás, né? Fora que não existia a tecnologia que tem hoje. Então, eu só conhecia por fotos. Quando eu cheguei lá, eu acho que ele tinha uma foto no lugar errado. Não era nada igual do jeito que era nas fotos. E aí, o que eu fiz? Eu pedi uma licença sem vencimento e eu fui acompanhar meu marido. E fomos acompanhar. Eu lembro que na altura eu larguei esse meu emprego público, né? Pedi a licença em vencimento e cheguei lá, aí nosso sustento ficava assim estava um pouco difícil, e aí eu fui trabalhar, e lá eu fiz um concurso público também, aí passei, e aí o tempo que eu fiquei lá, o concurso público, na verdade, assim, o dinheiro era a provisão que o Senhor deu pra gente, né? Muita coisa, era mais, eu lembro que era mais do que quanto ele ganhava, e ali a gente foi desenvolvendo. E aí a gente ficou no campo em 93, 94, quando foi em 95, abril de 95, a gente foi para a Igreja Fluminense, e aí ele foi ser auxiliar do pastor Paulo Leite. Aí eu falei assim, meu Deus, sair do campo missionário para a Igreja Fluminense, assim, eu achava um pouco chique, né? E aí... Salto, né? Aí foi quando... Ai, meu Deus! Mas é bem diferente os estilos, né? Mas em tudo é um aprendizado. Lá a gente... É que não dá para contar, que depois acho que seria um outro espaço, um outro tema, se eu fosse contar, né? Tudo aquilo que a gente passou no campo missionário, as histórias, as experiências, porque assim, o Senhor é maravilhoso, né? Em tudo ele trata com a gente. Enfim, aí nós fomos para a Igreja Fluminense, e na Igreja Fluminense eu fiquei grávida do Caleb, e aí 30 de dezembro de 95, né? Quase 96, Caleb nasceu, e a gente ficou na Fluminense, que na verdade a Fluminense passou a ser nós éramos da Igreja Congregacional de Ponte Seca. E aí nós passamos a ser da Igreja Fluminense. E todo lugar que Fábio vai, eu me torno membro dessa igreja, porque eu acho que a gente tem que ir com todo o nosso coração. E eu sou membro onde meu marido está ali. Só que eu só tive essa visão no campo missionário, eu era membro ainda de Ponte Seca. Aí depois eu me tornei membro da Fluminense, e a Fluminense foi uma história muito marcante, porque foi onde meu filho nasceu, e a igreja do meu filho era a Igreja Fluminense, a igreja onde ele conheceu o pastor dele, né? Ele era o pastor Paulo Leite até hoje, né? Tem uma ligação muito forte. Ele chamava que era o avô drasto dele, que era o avô emprestado, de consignação. Ele falava, mãe, é meu avô. Então, era a nossa história e todo acolhimento que a gente teve, né, na Igreja Fluminense, assim, porque minha gravidez foi muito difícil. Eu tive eclâmpsia, tanto que eu só tive um filho. E aí, todo acolhimento que a gente teve. E nós ficamos lá até 99. 99 nós fomos para Portugal, comecinho de 99. Caleb tinha acabado de fazer 3 anos. Nós ficamos em Portugal de 99 até 2002, rompi a virada do século em Portugal, até 2002. Aí nós voltamos, abril de 2002, nós voltamos para Nilópolis, voltamos para o Brasil e fomos para a igreja de Nilópolis. Que eu falo que todo lugar que eu vou, assim, eu sou apaixonada. Glória a Deus, o Senhor nos deu a bênção de todo lugar que a gente vai, nós saímos porque a gente sentiu o direcionamento de Deus, né? E ficamos em Nilópolis até 2007. Em 2007 nós viemos para cá, para o bairro Fluminense. E no bairro Fluminense é onde a gente está até hoje, mas onde Deus me chamou para Libras foi em Nilópolis, quando eu estava em Nilópolis. Então, vocês abençoaram vários lugares, né? Sou um pouquinho velha, né, gente? Então, tem muita história. A gente tem 27. Mesmo tempo, Fábio foi ordenado a pastor em um sábado, no sábado 11 de abril. E no sábado seguinte, 17... Não, ele foi no domingo, né? 11 de abril. E no sábado seguinte, dia 17 de abril, nós casamos. E aí, quando foi no dia
11 de maio, antes de um mês de casado, nós fomos para o campo missionário. Então, esse foi o nosso assim, começo. E, na verdade, não é algo que o Senhor vai fazendo, né? Eu sempre fui muito apaixonada pelo Senhor e eu não tenho, assim, palavras que possam expressar minha gratidão porque o Senhor me escolheu, mesmo eu sendo de uma família que não era crente, o Senhor me escolheu para me ser chamada de filho, né? Poderia ter... Minha família era muito complicada, pelo contrário, era até mais pro lado assim, espírita, muito complicada. E o Senhor me chamou. Então, assim, é um privilégio, a gente né? não pode... É um privilégio a gente poder ser filho de Deus, né? Ser filho e cumprir o chamado do Senhor. E eu descobri, né, nisso tudo, Silvia, que o chamado do Senhor, o missões, eu não me considerava assim, ela é missionária, Na verdade, todo crente é missionário. Todos nós somos, né, missionários. Todos nós somos, porque todos nós levamos a palavra de Deus. Temos que ter essa sede de levar a palavra de Deus. Então, no começo, eu mesmo tinha dificuldade de falar que eu ia para o campo missionário, que eu sou uma missionária, porque eu não tive aquele preparo missionário que é de você estar ali, de aquelas coisas transculturais, ou outra, não tive. E eu entendi que Deus chama cada um de um jeito, Deus faz como Ele quer, e todos nós somos missionários, todos nós temos o privilégio de falarmos do Senhor Jesus. É verdade. E através dos nossos dons, né? Através do nossa capacitação, nossos estudos, a gente também utiliza isso no campo missionário, que foi que você fez aí, com tudo isso que você já estudou. Não pode não ter sido teologia, mas contribuiu para o ministério, quando eu fui para o né? campo missionário, na verdade, eu só tinha faculdade, foi em 91. 91, antigamente não era tão fácil igual hoje em dia, né? Então, assim, era muito difícil para você. Então, eu tinha faculdade, mas... aos poucos, né? Não, mas lá eu fui e depois, assim, o engraçado é que no meu emprego, antes de casar, eu já tinha sido promovida, eu já chefiava, apesar de ser nova, eu já chefiava, já era coordenadora geral da escola, já chefiava tudo. E aí eu larguei tudo e fui para o campo missionário. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha... o sustento começou a ser um pouco difícil e eu tinha que arregaçar as mangas. E aí eu voltei ao meu estágio inicial, que era ser professora de pré-escolar. Eu procurei uma primeira coisa, antes de fazer o concurso, eu procurei uma escolinha que tinha de fundo de quintal mesmo, e fui lá e falei, me apresentei, né? Apresentei meu currículo e ali eles me chamaram e ali eu comecei a trabalhar, porque algo eu tinha que fazer para ajudar meu marido e algo a gente não podia parar. É verdade. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto aqui, que é Vânia. Vamos para o nosso assunto, senão a gente vai falar um monte de coisa, né? Que é muito interessante também. Mas, assim, a situação dos surdos no Brasil e no mundo, na questão da evangelização, é algo, assim, alarmante, né? A gente vê que a Organização Mundial de Saúde estima que tem 360 milhões de pessoas que sofrem perda auditiva, né? Então, 5% da população mundial é surda. Existem vários graus, depois você pode falar um pouquinho sobre isso. E existem 400 idiomas de sinais diferentes. A gente às vezes acha que só existe, né, só Libras, né? Mas existem vários idiomas diferentes para os surdos, né? E ele é considerado um dos grupos menos evangelizados do mundo, né? No caso do Brasil, a gente fala que, no caso no mundo, ainda 5% não é evangelizado, né? Dos surdos, né? E no Brasil, a gente fala que tem 9 milhões de pessoas surdas e menos de 1% evangelizado, né? Tem várias outras aqui que a gente pode ir falando aos poucos, mas assim, eu queria que agora você, né, falasse um pouquinho disso, dessa realidade, assim. Você tem, assim, alguns dados para passar para a gente sobre essa realidade da população surda, da evangelização entre os surdos? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, é isso mesmo que você falou. Ela faz parte, está entre os 9 povos menos, é o 9º povo menos evangelizado do mundo, é o povo surdo, né?
pelo grau, assim, dificuldade. E nós temos, na verdade, a Libras é a língua de sinais brasileiro. Né? Nós temos muitas outras, a de sinais brasileira é a Libras. E nós temos graus de surdez, mas nós temos o surdo que é oralizado e nós temos o surdo que não. O que é o surdo oralizado? É aquele surdo que é mais fácil da gente trabalhar. Foi a primeira surda que eu trabalhei lá em Nilópolis, ela era oralizada. Ela lê os lábios. Então é mais fácil, porque ela lê os seus lábios e você fala assim, então me ensina, porque você aprende muito com ele. Então você me ensina, aí ela vai te ensinando os sinais. E tem uma grande parte que a sua maioria não é. Geralmente, o surdo que se torna surdo depois de um pouquinho mais velho é o surdo que consegue ser oralizado. Ele teve algum contato com essa linguagem, com a nossa linguagem, né? E aí consegue ser oralizado. Há várias causas assim do surdo. Dificilmente nasce totalmente o surdo, né? Ele se torna surdo, por exemplo, o surdo uma que tinha aqui na igreja, ela ficou porque ela tomou uns medicamentos, um antibiótico muito forte quando nasceu, uns medicamentos, ficou na UTI e afetou o tímpano, aí já não volta, porque uma vez afetado seu grau de surdez, você não volta mais e não recupera mais. E o aparelho, eles não gostam muito de usar, porque o aparelho, ele dá um eco, ele dá um som e é uma voz mecanizada, eles não se identificam muito. E nem todo mundo dá para usar. Um outro também que tinha aqui, ele teve uma outra causa, quem tem meningite também atinge muito o ouvido, fica muito próximo, né? Então é uma região assim, uma infecção de garganta, infecção de ouvido muito mais severa, causa surdez. E a gente tem essa realidade, a gente tem alguns surdos que ele ouvem somente vozes assim, eu não sei como é que chama assim, mais grossa, mais fina. Tinha um professor, o primeiro professor de Libras que eu chamei aqui para a igreja, ele só ouvia a voz do homem, ele não ouvia a voz aguda, que era a da mulher. A gente até brincava com ele que ele nunca ouvia a da mulher dele. Porque ele só ouvia aquela mais assim, mais aguda. Então tem esses tipos assim, esse grau assim. E a língua é uma coisa importante, não é interpretada, ela não é traduzida, ela é interpretada. Isso não existe uma tradução, existe uma interpretação. Isso porque a Libras ela não usa conjugação verbal, ela não usa verbos de ligação. Então, ela só tem aquelas palavras que você vai usando ali naqueles contextos. Por isso que é uma tradução, uma interpretação, não uma tradução. Entendi. Na verdade, eu acabei pulando aqui uma pergunta, que é como você começou, né? Eu acho que eu fui fazendo alguns ajustes aqui nas minhas perguntas e perdi essa pergunta. Mas como é que você começou a se interessar por esse trabalho? Você falou que foi quando você estava em Nilópolis, né? Mas o que despertou esse interesse por esse grupo? Então, quando eu voltei para Nilópolis, aí eu voltei para esse meu emprego, eu estava de licença sem vencimento. Eu tirei outra licença sem vencimento para ir para Portugal, apesar de eu ter ficado 3 anos, mas é uma outra história que Deus fez, né? Deus me devolveu de volta esse emprego, onde eu vou me aposentar em nome de Jesus esse ano, que eu fiz 50 anos. E eu senti a necessidade, porque eu saí nos anos 90 e voltei nos anos 2000. Então, eu precisava de uma atualização. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, foi onde entrou a minha psicopedagogia. E nunca me interessei pelo surdo, eu sempre falei demais, gente. Tanto que tem que me cortar, porque eu vou falando, eu vou emendando, emendando. Eu sempre falei muito. Então, assim, nem me imaginava trabalhando com os surdos, gente. Até que no começo era desesperador. E aí, quando foi no retiro de carnaval, o pastor Adélio, que era aí da Fluminense, foi nesse retiro com a gente, é o pastor cego.
Ele foi nesse retiro de carnaval, foi em Cachoeira de Macacu, e nesse período eu estava fazendo muita coisa, porque eu voltei de Portugal, Caleb pequeno, eu morava em Nilópolis, eu trabalhava em São Gonçalo, então eu saía de casa assim, segunda-feira, e fazia minha pós em Niterói também, então eu saía de casa segunda-feira depois do almoço, eu retornava na terça, no outro dia, porque eu dormia na minha mãe para ir para o emprego, isso para conseguir fazer a pós, então eu estava naquela correria. E aí ele falou assim no retiro, Deus está mandando eu falar para alguém aqui que faz muitas coisas, que gosta de se especializar, gosta de trabalhar com gente, realmente, minha especialização é tudo em gente, eu gosto de gente. Gosto de trabalhar com gente, e Deus está falando que está te chamando para algo especial, para você trabalhar no meio dos surdos. E aí eu senti, Silvinha, tinha muitas pessoas, aquele retiro tinha umas 90 e poucas, 100 pessoas. E eu senti que aquilo era para mim. Aquilo tocou no meu coração. E imediatamente eu fui lá na frente. Eu fui a única que fui lá na frente. Eu senti que aquela palavra era para mim. Aí depois que eu fui, eu falei assim, meu Deus, mas eu nem sei o que é Libras. Minha mão era dura, eu não sei, eu não sabia nem o alfabeto manual, nada. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Olha, quando eu voltei do retiro, aquela semana de recesso, na semana seguinte, no meu emprego, eu fui chamada que todas as orientadoras educacionais estavam recebendo uma capacitação em Libras. Olha. Aí eu fui fazer essa capacitação. Quando eu cheguei nessa primeira capacitação, eu cheguei nisso que eu saí do trabalho, né? Numa dessas vezes que eu fui buscar Caleb na igreja, que aí eu já ia no outro dia, Caleb ficava na igreja. A igreja era a casa, né? Era a casa dele. Pablo vivia na igreja e aí Caleb ficava na igreja ali com ele. E aí eu fui buscar Caleb, Fábio falou assim, Vânia, entregaram isso aqui na igreja. E mostrou um cartãozinho que era um curso filiado ao INES, né, que é o Instituto Nacional, né, que é o órgão mais certificado que tem, e falou assim, Vânia, tá abrindo um aqui, um Face, o nome do curso era Face, filiado ao INES. Eu falei assim, então vou fazer, e vou chamar também, vou chamar alguém da igreja, eu não posso ficar com isso só para mim. Aí chamei a Tatiana, e chamei uma porção, mas aí foi Tatiana e Martinha da igreja, elas foram fazer comigo. Então eu saía segunda, chegava terça, chegava às 6 horas da tarde lá em Nilópolis para fazer o curso de 6 às 9. Primeira vez eu achava horrível, muito difícil. Era aquele silêncio que acabava comigo. Eu não entendia nada. E Tati era tão animada que Tati ainda queria voltar conversando em Libras. Eu falava assim, não, Tati, pelo amor de Deus, não quero. E assim foi que começou a minha história em Libras. Aí eu falei assim, Senhor, não dá, só no curso não dá para me aprender, estou aprendendo nada nisso daqui. Envia uma surda para a igreja, Senhor. Envia um surdo, eu preciso ter contato com o surdo, eu não conhecia nenhum surdo. Deus enviou. Conceição, um belo domingo a gente está lá na igreja, aí domingo de manhã chamam a gente, Vânia, Tati, Martins, chegaram, aí eu ia aqui, uma surda, e ela veio com uma cartinha na mão, uma carta de uma igreja, ela era de Minas, e na carta, entre outras coisas, dizia que Deus estava mandando ela ir para lá, que ela ia para lá e Deus mandou ela, direcionou ela lá para a igreja. Só que eu não sabia nada para conversar com ela, só que com ela eu aprendi muito, sabe por quê? Ela era oralizada. Então, ela ficou surda aos 12 anos, ela teve meningite. Então, a gente falava assim, aí a gente já começou a traduzir o culto, a gente começou dali do que a gente fazia. Aí, quando a gente não sabia, ela lia os lábios, a gente perguntava como que é o sinal. Aí, ela ensinava pra gente. Então, nós, assim, de aluna nota 0 no curso que nós três éramos, nós viramos, assim, quase 10, porque a gente tinha contato com a surda e ali ela ensinava muito a gente. E ali eu implantei o ministério ali em Nilópolis. Ficou esse ministério, e aí o pessoal brincava comigo e falou assim, nossa, Vânia, você está no ministério certo, você fala o culto todo, porque o culto todo a gente interagia com ela, era muito legal, muito legal. E assim, a igreja começou, ela se acendeu para isso, né? E aí foi assim que começou. Muito legal. Agora, quando começou aqui, foi outra história. Assim foi o meu chamado, né? Como que eu fui chamada. Foi dessa forma que eu fui chamada. Lá em 2000. Aí depois, nas outras igrejas, outros lugares que você foi, você conseguiu desenvolver esse ministério? Nilópolis, então, foi bairro assim. Fluminense só?
Sim, mas não foi logo no começo. Aí no auge daquele que eu tava, aí a gente já tava boa, né? Aí de ruim eu já ficava animada, aí eu queria ir, aí eu queria visitar o Innis, aí eu queria me especializar, eu queria fazer, isso era mais ou menos o quê? Em 2006. Eu queria, já estava acabando o primeiro módulo todo do curso, já entendia, já minhas mãos já tinham amolecido para me poder entender e fazer algumas coisas que precisasse. Aí Deus chama a gente para vir aqui para o bairro Fluminense. Aí eu falei assim, ai, eu vou deixar meu ministério, eu vou deixar, não vou encontrar surdo. Aí quando eu cheguei aqui, e acabou o ministério lá em Nilópolis. Acabou que porque assim é difícil, sabe? A gente tem que não, até tinha, mas assim, aí ela ficou grávida, teve filho, aí, enfim. Eu não acompanhei assim também, né? Que acabou. Aí eu vim para cá triste, e aí aquilo já, a Libras estava acesinha na minha mente. Só que não tinha surdo aqui, e eu não tinha nenhuma estratégia assim. Aí isso passaram 2, 3 anos, uns 4 anos, eu já tinha esquecido tudo, até que depois de uns 4 anos que eu estava aqui, aí aquilo ali em mim, já porque não se falava em Libras igual hoje em dia, e aí aquilo ali eu já estava assim, tá bom, às vezes tinha um louvor, eu gosto muito de fazer o louvor, e aí às vezes tinha um louvor, eu imaginava o louvor em Libras na minha mente, mas também já fui esquecendo, né? E aí, quando passaram-se uns 4 anos, veio uma surda com a mãe, Juliana, ela veio do Rio para cá, e ela foi direcionada lá na igreja, aí o pessoal foi e lembrou que eu sabia, falou assim, Vânia, só que eu mal sabia falar oi com ela, eu não sabia, eu já tinha esquecido, não lembrava mais. Porque a Libras é difícil, você não tem letra para ler, é tudo aqui dentro, né? Juliana. Falei assim, Juliana, com muita dificuldade, ela tinha também uma coisa que ajudava, a mãe dela. A mãe dela, ela interpretava. Juliana era uma jovem de uns 24, 25 anos, e aí eu falei assim, Juliana, eu não lembro mais, eu esqueci muita coisa, mas se você ficar aqui, eu vou lembrar de novo, e tem mais, eu vou contagiar a igreja todinha, a gente quer te abraçar, vou contagiar a igreja toda para a gente aprender. E aí ela gostou, ela ficou. Aí eu fui, comecei a contagiar a igreja, botei o primeiro curso filiado ao que tinha certificado, né, aceito pelo MEC, aqui em São Pedro da Aldeia, foi um curso, montei esse curso na igreja, divulguei, chamei todo mundo, e ali tinha muitos alunos, vinha a professora, vinha um professor surdo, né, ele vinha de São Gonçalo e dava o curso uma vez por semana para gente, e a igreja toda teve aquela chama, acendeu para esse ministério dos surdos. E aí, Juliana ficou com a gente, aí teve o curso, aí teve aquilo tudo, e vinha muita gente também que era do secular, a escola de surdos que tinha aqui em São Pedro, os professores, na sua maioria vieram fazer porque tinha certificação. E ali eu fiz o curso de novo também, eu já fiz 3 vezes o inicial, tô fazendo faculdade inicial, já fiz a opção de inicial. Aí ali eu fiz de novo também, chamamos todo mundo. Só que quando foi para dar continuidade, Deus falou, não era para isso que tinha me chamado, não é para se transformar numa escola, era para a obra dele. Então ali o essencial a gente já sabia. E Juliana ficou ali com a gente, e Juliana, como ela era jovem, ela atingia muitos jovens também. E aí eu senti, nisso Juliana estava com a gente, aí a igreja foi montar o coral da igreja. E aí, no coral da igreja, tinha que fazer o teste. Aí eu fui fazer o teste, fui reprovada, né? 3 vezes, não passei no teste. Aí eu falei assim, mas eu gosto de louvar, eu gosto, meu coração é adorador, gente. Eu falei assim, também não deu pra isso não. Olha só, quem for reprovado no coral, vamos montar um coral de Libras, porque é uma outra forma de adorar. E montei meu coral de Libras com essa iniciativa. E aí, nisso, ficou mais uns 2 anos. Juliana ficou com a gente uns 5 anos, 4, 5 anos. Aí, Juliana foi morar em Arraial e saiu da igreja. Mas eu já tinha o coral de Libras. E o coral de Libras era a grande estratégia, porque a gente adorando, o Senhor renova. A gente adorando, o Senhor mostra, o Senhor não deixa a gente esquecer. Aí ficou um tempo sem ninguém, sem nenhum surdo. Aí tem mais ou menos uns 2 anos que tem essa família de surdos, que é o marido e a mulher, né? Eles vieram aqui para a igreja. E eles têm uma filhinha que é ouvinte. Atualmente a gente tem eles que estão na igreja. Mas nesse intervalo, todo mundo, Vânia, e aqueles que já aprenderam no curso, uns já saíram da igreja, outros tiveram filho, outros saíram, um que começou o coral já não era mais. E nesse intervalo, uma porção de gente falava assim, Vânia, eu quero aprender, Vânia, eu quero aprender. Eu falei assim, gente, eu não sei ensinar, não sou professora.
Uhum. Mas assim, se você quer aprender, então você vai aprender louvando. Aí o ensaio de Libras é todo domingo, 6 horas. Então todo mundo que quer aprender, vem no ensaio de Libras e a gente aprende louvando a Deus. Ali fica e a gente está louvando a Deus e a gente está aprendendo. E algumas coisas eu não sei, eu vou lá, eu pesquiso e o Senhor vai me ensinando, o Senhor vai direcionando, porque eu não sou boa. Não sou. E porque é difícil. E ali o Senhor vai me direcionando e é assim que atualmente no Ministério de Libras, eu só tenho a minha nora, que também ela mora longe, nem fica todo domingo, é a única que fez o curso que está no Ministério. Atualmente, o Ministério de Libras, todos que estão, eles aprenderam somente louvando a Deus. Lógico, na tradução da palavra é mais difícil, quem faz sou eu. Mas na hora do louvor eles fazem. Mesmo que o surdo falte, a gente está lá fazendo. O nosso momento de louvor, o nosso louvor é em Libras. Mesmo que os surdos, né, não tenha surdo. Assim, Deus não vai deixar morrer a chama e a gente vai aprendendo também. É verdade, então, muito interessante. Então, assim, vamos voltar então aqui à questão da importância, né? Você está falando assim da sua história. A gente vê que foi Deus mesmo que te direcionou para esse ministério. E a gente vê que muitas pessoas precisam estar conscientes disso, né? A igreja precisa se conscientizar disso. E existem muitas pessoas surdas que ainda não conhecem o evangelho, né? Então, é uma estratégia que ele deu para você, mas que todos nós podemos aprender e tentar desenvolver esse ministério também. Então, voltando um pouquinho essa questão das estatísticas e um pouquinho mais essa questão da importância, eu falei dos 5%, mas aqui está dizendo que apenas 5% da população surda do mundo pode ser evangelizada. Existe um grande número de pessoas surdas que não são alfabetizadas. Por causa dessa dificuldade, né, como você está falando, nem todas as pessoas sabem Libras ou sabem algum idioma né, específico para os surdos, e é difícil para eles serem alfabetizados na língua do país, né? Porque é toda uma dificuldade aí de compreensão. Então, isso é algo que tarefa, até porque tem a questão da Bíblia também. Né? Como é que eles vão ler a Bíblia? Como é que vai ser esse acesso se eles não sabem ler? Né? Então, a gente precisa se envolver também nessa questão toda educacional para que eles possam ter acesso, que é muito mais complexo, né? Do que só fazer essa questão dos sinais e tudo mais. E tem um outro versículo, né? Na verdade, a história de Atos 8, né? Com Filipe Eunuco, e tem um trechinho que fala assim: como poderei entender se alguém não me conduzir ao entendimento? Então, os surdos também precisam ser alcançados pela igreja, né? É um grupo de pessoas que não conseguem entender a palavra, porque não tem ninguém para explicar. Então, a gente precisa, né, orar a Deus, como você orou para que Deus levasse surdos até você. A gente precisa orar a Deus para que os surdos venham para a igreja e que nós, como igreja, também possamos nos envolver com esse trabalho. Você, assim, contou para a gente um pouquinho como é que você começou, né? Como é que você acha que uma igreja pode se envolver com esse trabalho? Quais são, assim, os passos, quais são as dicas que você poderia dar? Até o Domingos Sávio, ele comentou aqui, né, que deve ser uma dificuldade grande, porque a gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente tem jovem, todos nessa situação de surdo. Então, é um grupo muito amplo, né? Fora as particularidades de cada tipo de surdo. Então, assim, é uma complexidade, mas nós precisamos enfrentar essa complexidade para poder alcançá-los também. Mas o que a gente pode fazer aí para implementar esse trabalho? Então, Silvinha, eu acho que em primeiro lugar é orar e seguir o direcionamento de Deus. Por muito tempo, assim, até mesmo antes de começar a fazer a live, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Tem muitos cursos de Libras. Mas às vezes a gente olha, a gente fica esperando assim, vou esperar eu saber tudo, vou esperar eu ser boa. Quem é bom em Libras vai observar que eu não sou muito boa, eu tenho muitas limitações. Inclusive, para fazer as lives, eu tive um pouquinho de resistência nesse período, porque é até diferente você fazer online, você fazer uma live, do que você fazer pessoalmente com eles. Porque pessoalmente com eles, há uma troca, eles te ensinam. Quando você não sabe, você tem tempo de perguntar para eles como que é. Mas
o Senhor me fez lembrar que o Senhor chamou a Moisés, que era gago. Moisés não era o melhor que tinha, né? Talvez você, assim como eu não sou a melhor que tenho, não sou boa nisso, mas a gente conta com a dependência do Senhor. Então, se eu tinha um inicial ali, então aquele inicial eu tinha que botar em prática o que eu tenho, porque as almas estão ali clamando. E a gente não pode desprezar os humildes começos, né? Então, se você está fazendo o curso, se você tem, começa a treinar, começa a fazer um louvor, começa a chamar outros da sua igreja, e ali, às vezes não vai ter o surdo na tua igreja agora, como a minha igreja também passou um período sem ter nenhum surdo, mas é não deixar essa chama morrer, porque uma hora vai aparecer ali para você e a gente tem que estar preparado para poder falar do Senhor. Dizer que eu estou totalmente preparada, que eu sou totalmente boa, não sou, mas eu conto com a graça do Senhor e eu acho que é isso que falta em muitas pessoas na igreja, não só para o ministério de Libras, para outros ministérios também. Eu tenho que ser boa, tem que ser muito capacitada. Não, nós precisamos só contar, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos entender que se o Senhor colocou no seu coração, é o Senhor que vai fazer tudo. Não se importar com o que o outro vai falar. Antes eu me importava, o outro vai olhar, o que o outro vai falar? Vai falar que eu estou querendo me aparecer? Vai falar que eu estou ruim, que não é assim? Isso não importa, o que importa é o que o Senhor vai falar. Eis ali a minha serva. Só. Então, quando o Senhor falou bem claro comigo, eu chamei a Moisés, Moisés era gago e ele foi. Arão era melhor do que ele na eloquência, né? E eu quis Moisés. E você não quer ir por quê? Porque você está esperando ser boa? Você não quer fazer as lives que está esperando ser boa? Né? Na igreja, talvez você tenha ali um pouco. Vânia, eu tenho um cursinho, um começo. É ali que eu tinha só um cursinho. Então vamos. Lá na igreja, como eu falei, né? Atualmente o ministério tem umazinha que teve filho e mais a minha nora, que são do ministério que fizeram o curso. O resto não fizeram, estão ali e ali a gente vai aprendendo. E interessante é que Deus me chamou para o Libras, mas eu não uso Libras secularmente. Não foi para o secular que Deus me chamou. Nunca consegui trabalhar nem no secularmente. Tem a escola de Libras em Cabo Frio, eu sou concursada. Quando eu cheguei, já me ofereci para essa escola e nunca consegui. Mas Deus me chamou para algo diferente, era para a obra do Senhor. Para ali. Então começa com o que você tem. Não desprezes o humilde começo. Eu só sei, Vânia, fazer, eu só sei só sei o básico. Eu só tenho o básico também. Só tenho o básico, Silvinha. A gente espera ser bom, a gente pensa no que o outro vai falar. É Deus que te capacita e que te mostra. E, gente, é muito assim, é muito, muito gratificante, porque assim, a Libras é difícil, você não tem, imagine que você não está lendo, você tem que ter tudo memorização, ainda por cima tem que fazer uma interpretação daquilo que está se falando. É muito difícil, mas não é palavra por palavra, né? Não é, mas o Espírito Santo te direciona. Olha, às vezes assim, eu choro quando assim, às vezes a gente está traduzindo a palavra e aí você vê que o Espírito Santo é que está fazendo e o surdo começa a chorar. Ele não ouve a voz do pastor, mas ele ouve a voz do pastor dos pastores, que é do Senhor. A voz do Espírito Santo do Senhor fala aquele coração. Então nós somos apenas canal, é só se deixar ser instrumento para o Senhor. E Deus, às vezes, muitas das vezes, né, na grande maioria, Deus vai me lembrando como que os sinais, Deus vai me dando assim, é Deus que direciona, a gente sente o agir do Senhor nisso, entende, Silvia? Então, não achar que você precisa ser suficiente para botar na tua igreja, não. Faz com seus humildes começos, faz com que você tenha. Começa, o pastor Desiel, o pastor Desiel do DEM, né, quando ele fez uma live aqui comigo para falar também sobre missões, aí ele falou, tem que começar para começar. Né? Então, acho que é isso que você está falando, né? Precisa começar. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, você precisa começar. Então, estudar, né? Eu acho que a primeira coisa, eu gosto muito do texto de Neemias, quando ele fala assim, que ele viu a situação do povo, né? Ele se interessou por que estava acontecendo com Israel, pediu informação e ele foi lá e se prontificou a fazer aquele trabalho, né? Então, acho que a gente precisa se sensibilizar com essa realidade do surdo, se a gente pedir a Deus, né? Nos dá esse interesse, nos dá esse amor para a nossa igreja, despertar alguém dali, e aí montar um grupo, né? Como você fez, buscar cursos,
você deu a dica aí do louvor, que é mais fácil. Então, porque é uma coisa que você treina, né? Porque o louvor, ele se repete, né? Então, Silvinha, você pode várias vezes. Você pode ter a faculdade de Libras. Se você não tiver um treino, se você não tiver o contato com os surdos, não vai, esquece, não adianta. Eu falei para você de um livro, prática. né? É verdade. Isso. O livro que eu adquiri, que é Ministério com os Surdos, História, Desafios e Sinais Bíblicos, de Adoniran Melo. Eu comprei lá no DERP, né? Na Sarah Calley, né? A nossa editora. E foi interessante que falou algumas coisas que você disse, algumas dicas. Falou dessa questão do curso, falou de procurar o pastor, né? Mostrar a importância, o interesse, né, por esse trabalho, de fazer um evento como você fez, convidando um pastor surdo, convidando um preletor para falar, que seja surdo também, para que eles tenham essa vivência e atrair outros surdos, né? Porque os surdos, eles andam em grupo, né? Então, um vai chamando o outro. Então, são várias estratégias que a gente deve pedir a Deus e buscar essas informações para fazer esse trabalho. E a gente vê que poucas igrejas fazem isso, né? No meio congregacional, eu conheço poucas. E até gostaria, sim, de se há pessoas envolvidas para a gente tentar montar também, um grupo me adiciona, Isso, me adiciona Vânia, se tiver, porque eu preciso dessa troca. A principal dificuldade é essa troca entre os evangélicos, né? Entre a gente, como que você faz? Vamos lá, para a gente trocar, para a gente perguntar como é esse sinal aí, como você faz. Então, essa troca é muito importante. Então, se tiver alguém, pode me adicionar, gente, me chama. Eu vi que a Junta de Missões Nacionais, né, da Batista tem feito um trabalho assim, muito interessante, tem a cada vez mais se aprofundado, eles estão se envolvendo na questão da tradução da Bíblia para os surdos, e outras pessoas também têm se envolvido, né, com esse trabalho para ter uma Bíblia, imagina, traduzida para os surdos em sinais, seria incrível, né? A gente ter essa possibilidade. Né? Então, é algo assim que é necessário. A gente precisa pedir a Deus que faça esse mover aí no nosso meio, no Brasil, no meio evangélico, para que a gente venha desenvolver todo esse trabalho. Então, eu já vi poucas igrejas tendo essa iniciativa, e é por isso que eu estou aqui também para trazer esse desafio. Eu já falei sobre essa questão das diferenças entre os surdos, mas tem o missiólogo Paul Hilbert, que fala sobre questões culturais de uma forma geral e pode se aplicar também aos surdos, que fala que todas as pessoas enxergam o mesmo mundo, mas a percebem através de lentes culturais diferentes e nem sempre estão cientes da sua cultura e como ela dá cor ao que veem. Então, assim, cada grupo é diferente, cada pessoa é diferente, mas a gente precisa ir atrás dessas pessoas para pegar o evangelho. Eu queria convidar você a fazer perguntas aí, vocês que estão nos assistindo. A gente gostaria de ouvir perguntas. Mas, Vânia, dá para a gente preparar enquanto aí o pessoal está se preparando para fazer perguntas, fazer aquele louvor que você aí preparou para a gente? Tá. Vou ali só chamar a Caleb. Tá bom. Então, gente, quem tem perguntas, se prepara aí, vai escrevendo, vai pensando em algo. Eu acho que se você acha importante aí, como eu, que a nossa denominação congregacional deve se envolver com isso, vamos incentivar as nossas igrejas, vamos nos unir nesse propósito. E se você conhece alguma igreja congregacional também, pode aí me informar para a gente estar desenvolvendo isso através do Departamento de Missões, quem sabe. Então, vamos tentar. A Vânia está se posicionando e ela vai ministrar um louvor, né, interpretar, né, ela vai ser intérprete. Então, vamos aproveitar esse momento e louvar a Deus aí junto com a Vânia. Não sei se o Caleb vai estar ajudando também. Não, eu pedi para ele porque eu preciso do celular dele. Olha, esse louvor que eu vou fazer é adorador. Nós somos adoradores, é isso que nos impulsiona, é isso que nos faz, é isso que nos move, né? Porque nós somos, na final, adoradores. Então vamos lá.
adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Alguém pode calar a tua voz, amado? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar mais profundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és Senhor, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, toda minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Como existem prisões que condenam a Senhor, vai. Adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham amor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. De onde vem a tua força? Nada pode calar uma eu nasci pra te adorar. Não existe que contenham amor. Não existem prisões que contenham amor. Senhor. Amém. Pronto. Gente, esse louvor Muito mostra legal. muito ao meu coração. Não existe barreiras, não existe nada que calhe a voz de um coração adorador. Então, se o seu coração é um coração adorador, você está desafiado. Aí, vamos lá, vamos louvar, vamos falar do Senhor, que é isso que o Senhor quer, um coração. O Senhor busca coração de adoradores.
Se o seu coração é de adorador, não importa se você sabe muito, se você sabe pouco, o Senhor é que está sendo adorado, né? É verdade, né? E os surdos precisam também adorar. Aqui a gente teve, né, uma reflexão que não só os surdos, mas os deficientes visuais também precisam estar sendo inseridos na igreja. E aí a gente pode incluir, né, todas as deficiências, né? Que a igreja precisa também se envolver com esse trabalho de abrir as portas, de estar preparada para receber qualquer pessoa, né? Inclusive os surdos. Na verdade, assim, os surdos, existem Bíblias em braille, existe tudo isso. Na verdade, os surdos, eles têm uma dificuldade maior porque a gente prega, né? A gente fala. E aí E eles tem não uma têm coisa, acesso a essa explicação, né? Você porque pode tem falar um uma pouco mais coisa sobre também, isso. Silvia, que eu esqueci de falar, que assim, além da Pode falar. gramática, a Libras ela é muita expressão facial também. A sua expressão, ela é mais que 50% da sua Libras. Então Aham. você tem que fazer e dando a sua expressão facial. Então é Eles por são isso é tão visuais, né? são, e ela também depende disso, de acordo, às vezes eu tenho o mesmo sinal, de acordo com a sua expressão facial, você pode estar falando uma coisa ou outra, entende? Então, por isso a dificuldade também de se fazer uma Bíblia, né, na tradução na Libras. Entendi. Aqui eu também tinha perguntado quais são as barreiras para desenvolver esse ministério. Você acha que quais são as dificuldades para desenvolver esse ministério? Você tem, assim, alguma referência para a gente? O que você tem visto de dificuldade para desenvolver esse trabalho? O que você acha? A grande dificuldade é o que eu te falei, a gente não tem muito quem faça, a gente não tem muita trocas. Às vezes a gente tem alguma dúvida, ou às vezes a gente quer aprender com o outro, olhar o que o outro está fazendo, a gente não tem muito isso. Aham. E a gente fica preso àquilo. Muitas das vezes, Fábio já aconteceu muitas vezes, Fábio foi pregar em algum lugar, eu não pude nem acompanhá-lo, porque eu tive que entender precisava estar com eles. Outras vezes, assim, acontece alguma coisa, minha preocupação, porque eu tenho que estar ali e falar com eles, e se não tiver, eles não tem como ouvir, não tem como entender a Aham. palavra. Mas, assim, é a grande dificuldade. Mas O aqui, assim, essencial, né? aqui a grande dificuldade mesmo, maior é a nossa aprendizado, né? Porque é É. diferente. Então, por isso Celular que a da gente precisa se unir, né? Todos nós, as igrejas que têm esse interesse, aí estou aí trazendo isso. essa possibilidade, né? Vamos nos unir para desenvolver esse ministério das nossas igrejas. Eu sei que a igreja de Alcântara, a Congregacional de Alcântara, já ministrou um curso, não sei se ainda está ministrando, de Libras. A IEC Amendoeira, eu estive lá e tinha um intérprete, achei muito interessante, tinha uma pessoa surda e havia interpretação para ela. Foram essas duas experiências, as duas referências que eu tenho. E agora você, Vânia, também. Então, a gente precisa desenvolver isso nas nossas igrejas, né? E quem sabe aí o Às vezes DEM tem pode alguém, estar se... às Pode vezes tem falar. alguém da família que até faz. Mas, por exemplo, igual a Juliana, a mãe dela traduzia, ela traduzia bem a Juliana. Só que eles, quando eles estão na igreja, eles não querem o tradutor da família, alguém da família, caso tenha, né? Algumas Aham, vezes tem. Eles querem alguém diferente, eles querem alguém que esteja ali para trocar, porque é diferente de ser aquela que era a mãe quando eu tinha a Juliana. Ela não gostava muito que a mãe fizesse, fora que a mãe ficava muito cansada. A mãe ela estava com tendinite de tanto ela fazer a Libras diariamente, né, com a Juliana na época. entendi. Então, na verdade, eles querem outras pessoas falando também, porque eles não conseguem se comunicar, né? Então, quanto Sim. mais pessoas souberem Libras, é melhor, porque eles vão poder falar com outras pessoas, senão eles não podem se comunicar, né? Olha, Além mas da aqui interpretação. aí ele se comunicava, a Juliana se comunicava bem, esses também, porque esses é um casal, mas a Juliana era jovem, e até quem não aprendia, eles saíam aprendendo, a Juliana falava, dava um jeito, é o que eu falei. Falava, gente, perde o medo, não precisa ser bom, não, vamos lá, vamos conversar, Entendi, vamos. legal. Então era assim. Muito interessante. Olha, a gente tem aqui uma sugestão para os nossos seminários, para que eles tenham no currículo Braille e Libras.
Braille, na verdade, é bem facinho os pontinhos. Eu já estudei um pouco. Libras eu acho que é mais complexo do que Braille, né? Assim, para a gente aprender Braille, a gente aprende um código, não vai conseguir ler, né, pelos dedos como eles fazem, mas Libras eu acho que é um pouco mais complexo do que Braille, pelo que eu sei assim pouco, né? E estão todos falando que é um trabalho muito bonito. A Lisomar também fez um trabalho de pesquisa sobre isso, então compartilha depois com a gente, Lisomar, a sua pesquisa, né, com a Vânia, para que a gente possa aí desenvolver esse ministério. E é isso, gente. Acho que não temos perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Além desse incentivo, né, que eu acho que é muito importante, como a gente já viu, várias pessoas, existem poucas pessoas evangélicas que sejam surdas, então existe uma porcentagem pequena, 1%, menos de 1% de surdos são evangélicos. Eles precisam ter esse acesso à igreja, eles precisam conhecer a palavra, então precisa de pessoas, né? Como é que eles vão entender se não há quem pregue? Então é isso que a gente precisa estar aí desenvolvendo a nossa igreja. Quer falar um pouquinho? Quer se despedir? Quer falar algumas palavras? Tá. Quero agradecer pela oportunidade e relembrar que não espere você ser totalmente bom. Faça com os humildes começos, faça com aquilo que você tem. Né? As igrejas já estão montando o curso, né? Vamos lá, vamos com o que você tem, o que você tem na mão. É assim que eu faço aqui. É o que eu te falei, não sou boa, tenho muitas dificuldades, não é fácil, mas é o Senhor que faz tudo na gente. Então vamos lá, vamos fazer. Não espera ter também o surdo na tua igreja. Por que você não pode adorar em Libras? É uma forma de adoração, não é? Então não espere chegar, uma hora Deus vai mandar. E pede a Deus direcionamento, coloca para Deus qual é a sua maior dificuldade. Na época minha era que eu precisava de uma surda e Deus mandou. Nosso Deus é o Deus que Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos ajuda. Já fiz assim vários cursos de Libras, mas assim o pouco que eu sei é com o Senhor, é fazendo e fazendo para o Senhor. Onde é louvando, gente, é louvando. É louvando. A gente não está fazendo, é não fazer, nunca tive interesse de fazer, não é pelo meu secular, nada. Até quando eu fui fazer a psicanálise, eu comecei a desenvolver a terapia com os surdos, porque os surdos são muito sofridos. Talvez eles não tenham uma constância, porque às vezes não tem, sabe? Aí vai ali naquele domingo, aí não tem ninguém para falar, já não volta já no outro domingo, já acaba assim. Então, e é muito difícil a gente manter contato. Por exemplo, daqui da igreja, eu mantenho contato pelo WhatsApp nesse período, ou pelo vídeo, ou mais escrevendo. Mas pegar uma mensagem dela para vocês, é muito difícil da gente ver assim o contexto. Então é o direcionamento, a gente conta com o Espírito Santo do Senhor nos conduzindo, nos dirigindo. Então, não desanime, vamos lá, que tenham mais pessoas que possam me chamar no privado, que assim, eu vou querer trocar muito, vou querer aprender muito também com vocês. Tá bom? E assim, verdade. Vânia, foi um prazer ter você aqui, né? Eu acho que a gente precisa dar esse incentivo mesmo. A minha intenção foi essa, da gente iniciar essa conversa. Espero poder trazer, né, outras pessoas, Vânia, para a gente poder ouvir das experiências delas em relação à evangelização de surdos, de missões entre os surdos. Na verdade, a gente podia ter conversado sobre outros assuntos, né, Vânia? Porque você já teve outras experiências missionárias. Mas esse é um assunto assim que eu acredito que a igreja brasileira, nossa igreja congregacional, precisa se envolver. A gente não pode excluir esse grupo de pessoas. Então, de alguma forma, a gente precisa estar mobilizando pessoas, mobilizando a igreja para envolver esse trabalho. E não só, como a gente está falando dos surdos, a gente precisa fazer com que a igreja tenha uma estrutura para receber os deficientes. Pastor Fábio, prazer. Obrigada aí por ter emprestado a Vânia. Deus abençoe. Amém. Então,
E deixar também assim, se vocês quiserem, assim, a gente tem começado a traduzir os cultos, né? No culto domingo, os presenciais, já tem 2 traduzidos, tem lá no YouTube, é Fábio Simões, quem quiser ver, ou também na minha linha do tempo, Simões também tem, ou do Fábio, né? Fábio Simões, tem o pastor não, Fábio Simões. Quem quiser ver, na minha linha do tempo também, ou no YouTube também tem alguns louvores que eu boto. Tem 2 cultos que são totalmente traduzidos, mas eu tenho bastante, todo culto eu sempre faço um louvor, ministro 1 ou 2 louvores em Libras. Então, se você estiver me ouvindo e quiser, vai lá, assiste, vai ver. É o que eu te falo, então, pô, não, assiste assim que eu faço. Às vezes eu quero, até para achar no YouTube é difícil, sabe, Silvinha? A gente achar, pra gente ver assim o louvor. Então, quem quiser pode ir lá, pode seguir, Fábio, não tem importância. Vai lá e vê lá ótimo, como é que eu faço. E aí vocês vão ver na prática mesmo, né? No culto dá pra ver. E as lives que você tem feito, essa interpretações que você tem feito, também na rede social, isso vai ampliar muito, né? É uma possibilidade enorme que agora os surdos têm, né? De ter acesso à pregação do evangelho através das lives. Eu não fazia o culto todo, sabe? Eu fazia, geralmente, nas lives, eu fazia 1 ou 2 louvores, eu cheguei a botar, acho que uns 2 ou 3 louvores separados no YouTube, que eu fiz separado. Mas, no primeiro domingo desse mês de julho, que foi quando teve o primeiro culto presencial, a surda não podia vir. É porque já tinha acabado as inscrições, e aí estava complicado. Eu falei para ela, olha, acabaram as inscrições, mas é porque não pode a igreja lotada, mas eu vou fazer o culto para você. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu percebi que aí a Juliana, que foi da igreja, ela assistiu, eu vi que outros surdos tinham sido atingidos por aquela questão que era traduzir o culto. E de um dia para o outro, teve 1.500 visualizações. E sei que também assim, os surdos, muitos viram, um vai anunciando para o outro que tem um culto todo. Aí eu fiz esse domingo passado também. Então, eu estou fazendo geralmente os cultos de domingo de manhã. E sempre cada live eu faço um louvor ou alguma participação. Tem algumas lives que eu faço alguma ministração em Libras. E assim eu vou fazendo. Muito legal, muito bom. Então sigam aí o Fábio Simões e a Vânia também, que a Vânia vai fazer um canal dela também, né, Vânia? Só sobre Libras não, aí. Gente, não tem não, vai Fábio, que eu tenho paciência com isso não. Não tem canal não. É Fábio mesmo, tá? Se quiser pelo YouTube e no meu Face também, que é Vânia Simões ou no Face de Fábio. Tá bom, muito gente? Bom. Então, agradeço mais uma vez. Próxima semana temos encontro também, toda semana, às 8 horas, às segundas-feiras. Cada semana é uma pessoa diferente. Né? Eu vou confirmar ainda um novo convidado. E são assuntos assim de missões de uma forma geral. Tanto os que estão no campo de missionários, quanto aqueles que se desenvolvem de alguma forma com missões como a Vânia, né? Que é um prazer. Mas eu queria terminar essa live agradecendo a todos que participaram. É um trabalho que precisa de muita dedicação, né? A Jandira tem falado, Lília Braga também está aqui incentivando as igrejas a se envolverem nesse ministério. Mas eu queria terminar orando, fazendo uma oração, pedindo a Deus que desperte as nossas igrejas e que os surdos possam ser alcançados. Quando você estava ministrando louvor, eu fiquei pensando sobre isso, né? Nada pode calar o adorador, a gente precisa estar adorando a Deus e os surdos precisam adorar a Deus. Né? E como que eles vão adorar a Deus se eles não conhecerem a palavra? Então, é algo que tem que mexer com os nossos corações, né? Para que a gente possa se envolver nesse trabalho. Então, vamos orar. Convido a todos vocês agora a estarem orando junto comigo, levantando esse clamor a Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de falar da Tua palavra, de falar, ó Deus, de coisas concernentes a Teu reino. E nós temos ouvido aqui sobre o ministério da Vânia, sobre o trabalho entre os surdos. Ó Deus, nós temos visto que há tantos surdos, ó Deus, que não conhecem a Tua palavra, tantas dificuldades para que eles conheçam a Ti. Então, pedimos a Ti, Pai, que desperte a Tua igreja, todas as igrejas no Brasil, evangélicas, no mundo, e também, ó Pai, igreja congregacional. Desperta o nosso povo, Senhor Deus, para se envolver com esta obra. Desperta jovens, homens, mulheres,
para que possam estar estudando Libras, ó Deus, para que possam estar se comprometendo a levar a tua palavra a essas pessoas que necessitam conhecer ao Senhor. Toca nos nossos corações, nos quebrantes, fale conosco, ó Deus. Nos mostra, Deus, essa visão que tu tens de alcançar a todos os povos, incluindo, ó Pai, esse grupo que são os surdos, ó Deus. Te pedimos também pelos surdos, ó Deus, por cada um deles, ó Deus, do nosso Brasil, que ainda não conhece o Senhor. Ó Deus, que tu levante pessoas para pregar a tua palavra a eles, ó Deus, que eles tenham essa oportunidade, dê a eles essa chance de conhecer ao Senhor, ó Deus, que eles possam ser quebrantados por ti, ser preparados já para ouvirem da tua palavra, que eles tenham esse interesse. Ó Deus, visita, ó Deus, a mente, o coração de cada um deles, abençoe suas famílias, ó Deus, com todas as dificuldades, com todas as lutas que eles passam, Deus, para que eles possam ser, ó Pai, escolarizados, alfabetizados, que o Senhor dê a eles essa oportunidade de ter acesso, Senhor Deus, à tua palavra. Abençoe aqueles que já têm se envolvido, Deus, com esse ministério como a Vânia, outros que têm se envolvido na tradução, ó Deus, da Bíblia, ó Deus, e tantos que estão aí pelas igrejas, ó Deus, trabalhando, ó Deus, com isso. Então, que o Senhor ajude-os, ó Deus, fortaleça-os, incentive-os, encoraje-os cada vez mais para pegar, ó Deus, a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos mostra o caminho, Pai. E é isso que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, agradecendo, esperamos vocês aí no próximo encontro. Que Deus nos abençoe, que Deus continue, a Deus, a falar com a gente, te usando aí, Vânia, para fazer esse trabalho tão bonito aí na sua igreja. E quem sabe aí vamos conseguir montar um grupo de trabalho, um ministério entre os surdos congregacional e apoiar aí um ao outro nesse trabalho. Sim, em nome de Jesus. Muito obrigada, tá? Tchau. Tá bom, então. Beijo. Tchau. Vou concluir, gente. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.